que eu fico tentando entender por que esse ataque diretamente ao ministro Sérgio Moro, se ele não é a pessoa que cometeu os crimes. Por que será que várias pessoas aqui estão na lista da Odebrecht, várias pessoas no Congresso, várias pessoas tanto na Câmara quanto no Senado, e o réu é o ministro Sérgio Moro? Numa condição bastante sensível. Então eu passo a ela e logo em seguida eu uso da palavra. Obrigada, Pedro. Alô, boa noite a todos. Bom, não pude participar da sessão, que eu estava no DEMED, mas levantei alguns dados aqui, ministro Sérgio Moro. São 88 bilhões de reais que foram desviados da Operação Petrobras, recuperados pela Operação Lava Jato, segundo a Polícia Federal. O que foi desviado foi em torno de 88 bilhões. A gente fez umas pequenas contas, 88 bilhões daria para comprar 6.285 residências para uma família de 5 pessoas, o que seria equivalente, então, à população do Distrito Federal e seus entornos. É muita gente sem residência, é muito dinheiro desviado. Se a gente for falar em hospitais, hospitais dariam 6.285 hospitais. Ou seja, dos 5.500 municípios do Brasil, daria para cobrir todos os municípios do Brasil com um hospital, o valor desviado na Petrobras, e ainda sobrariam mais de 700 hospitais. Daria para construir 1.077.000 casas, 401, do padrão de 60 metros quadrados para 5 pessoas, 5 pessoas na família. É tanta coisa para a gente discutir que eu fico tentando entender por que esse ataque diretamente ao ministro Sérgio Moro, se ele não é a pessoa que cometeu os crimes. Por que será que várias pessoas aqui estão na lista da Odebrecht, várias pessoas no Congresso, várias pessoas tanto na Câmara quanto no Senado, e o réu é o ministro Sérgio Moro? Eu estou com a pressão 5/4 hoje. 6/4, minha pressão. Estou quase desmaiando. Mas tem que vir aqui, porque não é possível. Deixa eu ver, 5/4? Padilha, o senhor não é médico? Então. Síndrome do vaso vagal, chama. Então, mas ser 5/4 era pra caralho. 6/4, eu corrigi, Padilha. Agora, precisa vir aqui uma pessoa para poder defender o ministro Sérgio Moro, porque vocês estão passando dos limites. Vocês estão passando dos limites. Não dá, gente. A gente tem um país... Vocês têm que admitir que não foi o ministro Sérgio Moro, então o juiz, que condenou cada um das pessoas que estão com problema na Lava Jato. O ministro Sérgio Moro fez a primeira condenação do ex-presidente Lula. 4 desembargadores confirmaram no STJ. Mas quantos no TRF4? 4 no TRF4, mais tantos no STJ, mais 11 no STF que negaram ao HC. E vocês estão querendo colocar a culpa no Moro? Sabe, o Brasil inteiro está parado por conta da reforma. Deputado Pedro Kizai. Deputado, acho que está de marcação em você, né? Precisa de outro lugar. Tá em algum... Opa, agora ligou. Agora sim. Senhora presidente, senhores deputados e deputadas, aqui não há questionamento que todos nós somos a favor do combate à corrupção. Esse é o ponto de partida dessa construção e desse diálogo aqui. Deslegitimar o conteúdo do site, que vocês buscam negar, é de certa forma deslegitimar o papel da imprensa. Criminalizar o sigilo da fonte, aí sim é discurso político, partidário e é inconstitucional, porque a Constituição garante o sigilo da fonte. Não te incomoda, ministro, que a Lava Jato, além de discutir e combater a corrupção da pessoa física,
Qual é o resultado das principais empresas investigadas da Lava Jato? Mais de 600 mil demitidos diretamente. 1.800.000 indiretamente. O desmonte de um setor econômico estratégico da engenharia mundial, reconhecida. Não deveria só cuidar da pessoa física e não desmontar a pessoa jurídica e setores econômicos? Deixa roubar, né? Segundo, não te incomoda que todo processo, e agora o Intercept vai mostrando e demonstrando que ao longo de vários momentos que a gente discutia e debatia, a pressa na condenação, quando a gente vê que o Dallagnol mesmo tem dificuldade de compor a prova do triplex, vocês aceleram, condenam um ex-presidente Lula. Não tem um ingrediente político na desestabilização política para ter esse resultado que Vossa Excelência ou o senhor hoje se encontra como ministro. Não é o resultado também da desestabilização política? E eu não direito a participar democraticamente do processo? Agora, o que está me incomodando, o que está, e aí pergunto ao senhor, junto com o Código de Ética levantado aqui pelo deputado Henrique Fontana, primeiro, a ação penal é pública. Toda essa tarde o senhor está desqualificando o Intercept, desqualificando a idoneidade ou não e a veracidade. Eu pergunto, se a ação penal é pública, o celular seu, como juiz, é público, portanto é de interesse público. Se é de interesse público, não precisa da Intercept. Por que precisa fazer a relação com os procuradores por um celular que não pode tornar público agora? Por que não dialogou com os autos? Por que não conversou com os outros advogados de defesa ou de outros? Por quê? O processo, a ação penal é pública, o celular é... Deputado José Nelto. Deputado José Nelto. Sim. Presidente Francisquini, ministro Sérgio Moro, a história do Brasil mostra para toda a sociedade essa guerra ideológica que nós temos hoje no Brasil não vai resolver a nossa questão econômica e nem jurídica do país. Antes da Operação Lava Jato, a nação não tinha conhecimento o quanto se roubava nesse país, o quanto se furtava nesse país. Essa Operação Lava Jato, ministro Sérgio Moro, deveria ter acontecido há 20 anos. Nós tivemos as piores décadas. Eu nunca vi tanta roubalheira nesse país, na República, nos estados e nos municípios. Tanta propina nesse país. E apareceu um brasileiro que teve a coragem. Não é fácil o que enfrentou o juiz Sérgio Moro para fazer as investigações e a Lava Jato virar o sucesso que virou, não só no Brasil, mas na América Latina. Tudo isso, ministro, graças ao seu trabalho, à sua seriedade, à sua honestidade. Engraçado, dizer, um criminoso agora quer colocar um juiz sério na cadeia. Está tudo investido no nosso país. Então, caro ministro, tenha confiança hoje do povo brasileiro. O povo não está dividido não, ministro. Pelo contrário, o povo brasileiro quer que continue a faxina no nosso país. Muito há de fazer no nosso país e nós temos a confiança que o senhor, à frente do Ministério da Justiça, dará continuidade, combatendo as organizações criminosas, tanto na política, organizações criminosas por parte de empresários inescrupulosos do nosso país. Portanto, ministro, leva toda
todo o seu trabalho. Continue trabalhando, porque o povo brasileiro não aceita mais corrupção. Essa era é uma era do passado, que não pertence mais ao Brasil. E posso afirmar, o Brasil está mudando. Hoje, o político, aquele que pede propina, o empresário, ou mesmo alguém do Ministério Público ou de tribunais, pensa uma, duas vezes. O senhor está deixando o maior legado para as novas gerações, para a nova classe política que está surgindo no nosso país. Por isso, o senhor tem a confiança total da minha bancada neste parlamento, do Podemos, da nossa bancada no Senado da República, porque sabemos e temos a confiança que o Ministério da Justiça está sendo muito bem dirigido por um homem que vai deixar na história, como fez também a Operação Mãos Limpas na Itália. Se não fosse a Operação Mãos Limpas na Itália, a Itália seria aquele patinho feio da Europa. O senhor ministro, mais uma vez, tem aqui o apoio total da bancada do Podemos. Nós acreditamos no seu trabalho e o Brasil precisa do senhor. Muito obrigado. Ministro Sérgio Moro. Acho que tem que ligar, ministro. Agradeço aqui. Oh. Ai, ai, ai. Não, mas ok. Fala, comandante. Alô? Pronto? Bem, eu agradeço as considerações elogiosas do deputado Boca, deputada Zambelli, do deputado José Nelto. É a avaliação que eu já fiz antes. A corrupção, nós tínhamos a percepção que a corrupção era muito elevada no Brasil. Claro que quando nós temos aí o caso concreto, as investigações que vão surgindo, vão revelando lá diretores da Petrobras com contas milionárias no exterior, vão revelando pagamentos sistemáticos de vantagem indevida, propina, por grandes empreiteiras. Esses dados nos assustam e, claro, geram um grande mal para a nossa economia. Todas essas propinas são adicionadas no custo dos contratos e, além disso, não tem como a empresa ser eficiente com o tempo. Se isso se reproduziu em várias outras empresas estatais, então, realmente, o esquema criminoso muito gigantesco. Não foi fácil, mas, como já mencionei antes, se trata aí de apenas um avanço, um grande avanço institucional. Relativamente às críticas que foram feitas, mais uma vez, o que eu posso me defender é de fatos, não de opiniões. Os fatos são ataque criminoso de hackers, mensagens que não têm a sua autenticidade demonstrada, mensagens que não foram apresentadas às autoridades para que elas sejam verificadas, mensagens que podem ter sido total ou parcialmente adulteradas, e mensagens que, na avaliação de vários especialistas, vários juristas, não refletem qualquer prática de ilicitude. Do outro lado, os dados da Operação Lava Jato, sentenças prolatadas, condenações, absolvições, números de recursos pedidos e indeferidos, revelam que a tese de que eu comandaria a Lava Jato ou que teria qualquer espécie de conluio não resiste a uma análise primária dos dados que foram apresentadas. Das empresas, né, a questão das empresas sofreram impacto econômico. Eu era um juiz criminal. Na justiça penal, os réus são apenas pessoas físicas. Então, assim, não processamos as empresas. As empresas depois fizeram, aquelas que reconheceram os seus crimes, realizaram lá acordos de leniência. Tentaram, essa era a forma de tentar preservar as empresas, era o instrumento jurídico que existia à disposição. Se alguém foi culpado pela, vamos dizer assim, impacto econômico em cima dessas empresas da economia, foram aqueles que praticaram corrupção, seja aqueles que pagaram sistematicamente, seja aqueles que receberam. Então foram essas pessoas que fizeram escolhas ruins e que geraram consequências.
O policial não é responsável pelo assassinato quando ele encontra o cadáver da vítima, né? O assassino é outro. E foi exatamente isso que aconteceu. Policiais, procuradores, magistrados, primeira, segunda, terceira, quarta instância, fizeram unicamente aí o seu trabalho específico. Já mencionei, sempre agir com correção. Isso eu posso... Será que eu não posso dar respostas categóricas? Não, a resposta é categórica. Eu sempre agir com correção, segundo a lei, segundo a ética nos processos. Tenho absoluta convicção disso. Tá? Não existe nenhuma demonstração em contrário, fora esse, vamos dizer, ataque criminoso e um sensacionalismo que não tem qualquer, vamos dizer, base específica. Bem, acho que respondi. Agradeço mais uma vez o apoio dos deputados que se manifestaram nesse sentido. Muito bem. Os 3 próximos deputados inscritos, deputada Caroline de Tone,